Aqui vai ser bem passo a passo, tá? Desde o começo eu vou citar tudo que eu estou usando, cada item. Olha, eu quase não uso atalhos, tá? Então, mas se você quiser saber como usa o atalho, é só você colocar aqui o mouse em cima da ferramenta que normalmente aparece ali qual o atalho daquele objeto. Então a gente vai criar um novo frame, né, que basicamente é sua área de trabalho, 1080 por 1350, que ainda é o padrão atualmente do Instagram, tá? Então a gente vem aqui em preenchimento. Basicamente que eu já tenho uma biblioteca pronta com os radiais, né, que eu uso, mas para começar do zero com vocês, a gente pode clicar aqui, ó, ferramenta degradê, clica aqui na imagem e escolhe o tom de cor, clica no outro e escolhe o tom de cor, tá ok? Para adicionar mais um, que vocês podem reparar que aqui tem uma cor mais clara no meio, a gente adiciona um ponto aqui, tá? Aqui a gente tem o grau, né, a posição dessa cor. Então a gente vem aqui e troca a cor. Agora, para você poder trocar e movimentar, é só você guiar pelos pontos, tá? Então aqui eu vou estar dimensionando e alinhando bem próximo ali ao ponto que é necessário, tá? Então a gente já fez o fundo ali no modo formato certo. Para poder estar criando esse material aqui do fundo, eu vou pegar aqui, ó, atividade visual. Eu tenho aqui já separado todo o material do cliente, tá? Então eu vou pegar o grupo aqui, tá tudo vetorizado, mas pode ser imagem também, não tem problema. Eu vou colar aqui, tá? Como vocês podem ver, ele vem exatamente assim dentro de um grupo. Então eu venho aqui na ferramenta, seleciono a ferramenta elipse, tá bom? Eu abro o elipse aqui. E o que eu faço? Se vocês repararem aqui, é o grupo dos meus objetos. E aqui embaixo tá a minha elipse, sabe? Então eu vou pegar a elipse, vou selecionar a elipse, vou selecionar o grupo de objetos e vou clicar aqui, ó. Esse objeto ele faz o quê? Ele usa como máscara, tá? Se você quiser também pode apertar o botão direito, que também tem a opção aqui, usar como máscara. Após eu ter mascarado, vocês podem reparar que aqui fica uma seta, tá? Então se ele está informando que o grupo acima, que o objeto acima está dentro do objeto abaixo, tá ok? Então eu venho aqui, faço um pequeno ajuste, né? Se você apertar o K, lá, sabe quando você aperta assim, fica tudo torto, né? Tem um jeito para fazer isso acontecer e crescer tudo igual. Você aperta a letra K, que aqui vai mudar e vai vir para a escala, tá? Então quando você aumenta a escala, automaticamente você aumenta tudo em proporção de forma automática. Para você sair, ou você clica no X aqui, ou você pode apertar o ESC do seu teclado, que ele volta ao padrão normal, tá ok? Após isso, vocês podem ver que aqui está separado, tá? O que eu indico? Vocês criam um grupo, selecionam os dois, Ctrl G ou Command G, dependendo do seu teclado, ele vai criar um grupo do objeto, tá? Tem um objeto aqui. Agora eu vou pegar, vou abrir o grupo, vou vir na minha elipse, vou clicar aqui em efeito e vou colocar desfoque de camada, tá? Então, se vocês observarem, quanto mais eu aumento, mais vai desfocando ali a minha elipse, tá? Esse desfoque de camada, ele serve para tudo dentro do Figma, tanto imagens como também objetos, tá? Então, vou botar aqui 200, tá? Que é um pouco ali em média do que eu usei. E aqui no grupo, com o grupo selecionado, eu venho nessa gotinha. Essa gotinha, ela é o modo de mesclagem, tá? Para quem está acostumado ali com Photoshop, é a mesma coisa. Então você clica na gotinha e ela vem aqui separada igualmente vem ali no Photoshop, tá? Não muda muita coisa. Para quem está acostumado com a ferramenta, ela é bem próxima. Então você pega, escolhe o que mais se parece. Aqui eu vou usar o multiplicar. E perfeito, tá ok? Então seleciono o grupo novamente. E aqui eu abaixo a opacidade de todo o grupo, tá? Então aqui eu vou botar 50%, ok? Então aqui eu seleciono o grupo de novo, posso clicar em Command ou Ctrl mais o D, eu duplico esse grupo, arrasto daqui para baixo, tá? E ali então a gente já tem a nossa textura de fundo criada, tá ok? Então o que eu gosto de fazer? Quando eu trabalho assim, com muitas camadas, eu gosto de bloquear as camadas, me renomear, porque fica mais fácil de você conseguir estar encontrando. Então, eu seleciono os dois grupos, com o de G,
né, para agrupar, e clico 2 vezes e escrevo mais fácil, BG, tá ok? Clico agora no cadeado, pronto, tá? Agora eu tô livre para poder estar trabalhando em cima. Agora o que a gente vai fazer? Vai escrever ali o título. Então vamos lá, churrasco, molho e muita presença, ok? Como eu lembrei, para facilitar, Ctrl K, a gente consegue aqui, ó, ampliar mais rapidamente, ESC, a gente já volta, vamos selecionar a fonte usada, que foi essa daqui, a Alvireta. Aqui, nesses ajustes, o que eu consigo fazer? A gente configura o tipo da fonte, tá? Então é como se fosse o type lá dentro do próprio Photoshop. Eu vou estar sempre trazendo essa referência do Photoshop para cá, porque acredito que muitas pessoas estão migrando, né, do Photoshop, ou pelo menos já usaram alguma vez ali na vida, tá ok? Então o tipo de letra basicamente aí você vai ficar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, a primeira letra ou forçadas, tá? Então a gente clica aqui em tudo maiúsculo. Eu posso fechar, eu posso aqui, ó, centralizado e fechei. Na verdade, eu acho que ele está alinhado à esquerda. Deixa eu só confirmar aqui qual foi a fonte que eu usei aqui. É essa mesmo, tá certo. Então vem aqui. Aqui, ó, na tipografia, eu boto black. Aqui tem dois jeitos de fazer, tá? Você pode alterar aqui basicamente palavra por palavra, né? Porque se você observar aqui algumas palavras estão maiores, ou você pode criar separado como eu fiz aqui. Eu vou mostrar agora dos dois jeitos, tá? Então, para você trabalhar em algo separado, em algo dentro da mesma caixa, eu posso selecionar apenas o que eu quero e aqui eu altero manualmente, tá? Aqui, ó, 100, 120, 130, aí a gente viu um pouquinho maior, 125, tá? Então, seleciona aqui de novo. Agora tem que diminuir. Você pode só segurar a seta, né, e vai diminuindo ali até você achar que tá bom, tá? Então vamos lá. A princípio já tá muito bom. Ah, mas o que aconteceu? Se você ver, a distância entre eles está desproporcional, tá? Então você pode selecionar tudo e aqui tem a altura de linha, tá? Então se você diminuir a altura de linha, ela vai ficando mais próximo, que basicamente é a separação das linhas, né? A altura das linhas ali. Tá, mas e a cor? Funciona da mesma forma. Seleciona a palavra que você quer, vem em preenchimento e você altera pela cor que você deseja, tá ok? Então aqui é a mesma coisa, porque aqui não é 100% branco. E aqui a mesma coisa, que não é 100% branco. Perfeito? Então a gente já tem aqui o nosso título, tá? Então falta mais duas informações aqui. Vou criar com você. A gente vem aqui, ó. Aqui, como foi o último que eu usei, foi elipse. Você clica nessa setinha para baixo, tá? E abre as outras opções, ok? Então agora a gente vai usar um retângulo para poder criar ali o carro-chefe. Então clico, arrasto para poder fazer esse contorno. Basicamente já está aqui em aparência, raio redondo, tá? 20, 20. Eu acho que já é o suficiente ali para a gente estar poder fazendo. Se você quiser alterar apenas um dos cantos, deixar o outro reto, você altera aqui, tá? Então, aqui quando eu altero aqui, eu altero todos os valores. Se eu alterar cada um, altera de forma separada, tá? E a lógica continua a mesma. Eu venho aqui em preenchimento e seleciono a minha cor, perfeito? Agora eu aperto a letra T para ativar o comando de texto, clico na tela, escrevo carro-chefe. Perfeito? Vamos lá, agora eu venho aqui em black, troco para regular. Na verdade, a fonte que eu utilizei aqui não é a mesma do título, então eu usei Apricolet, aperto a letra K para ficar mais fácil de movimentar aqui o texto, né? E agora eu coloco ali no tamanho de proporção que eu acho interessante, tá? Seleciono novamente a caixa. Ó, se vocês verem, como eu deixei o K ativado, ele puxa tudo em proporção, tá vendo? Então aperto o K de novo, seleciono os dois itens e aqui eu posso distribuir o alinhamento, tá? Que eu vou alinhar no centro e alinhar a altura, perfeito? Olha, mas aqui tem que trocar a cor do preenchimento do texto.
e colocando um texto um pouco mais escuro, beleza? Vou dar só mais um espaçamento aqui e diminuir um pouco o tamanho dos dois, perfeito? E a gente já está tendo aqui o nosso título, perfeito? Vamos lá, falta mais alguma coisa assim, falta ali o bigode ali, que é a marca do nosso cliente, tá? Então volta aqui na apresentação individual, nosso cliente, pega algum desses vetores, tá? Copio, tá? Você pode pegar qualquer parte da página ou de outro arquivo e apertar o Ctrl C, ou como de ver, ele vai copiar perfeitamente. Eu venho aqui, seleciono, colo aqui embaixo, tá? Perfeito, ó, já tem nosso título, sendo que aqui, se vocês observarem, ele está inclinado, tá? E diferente do Photoshop, aqui a gente não tem essa opção nativa. Então, vou mostrar agora um plugin para vocês, tá? Porque muitas coisas a gente precisa do plugin para funcionar dentro do Figma. Então, a gente pega e seleciona todos, como citei anteriormente, que eu prefiro fazer dessa forma, Command G para agrupar. E aqui já temos aqui, ó, o nosso grupo aqui, que seria apenas o título. Então eu posso botar aqui título, ou, oh, meu Deus, título, lá, título ou head, como vocês preferirem. Então você vem aqui com o botão direito, você vem aqui em plugins, a gente vai usar esse plugin aqui, ó, Perspectiva Token. Para você instalar um plugin novo, o que você precisa fazer? Botão direito do teu teclado, tá? Plugins, gerenciar plugins, tá? Aqui você vai abrir uma lista de pesquisa, tá? De todos os plugins. Então você pode só pesquisar Perspectives Token, tá? Então é esse aqui que você vai precisar. Você clica nele, vai aparecer mensagem para você de executar ou salvar, tá? Então se você salva, ele fecha e fica salvo ali na sua galeria. Se você executa, ele vai aparecer automaticamente para você essa tela aqui, tá? De execução. E ela é bem intuitiva. Aqui basicamente eu vou dar um leve arrasto para cima, dando o mesmo inclínio que tem ali, tá? Então aperto no X, aqui fecha a caixa e pronto. Nosso material já está inclinado, tá ok? E olha, e ele continua aqui de uma forma 100% editável, ok? Então vamos lá para os próximos objetos. Vou pegar ali a logo, seleciono tudo aqui, Ctrl C, tá? Volto lá na arte e colo aqui, ok? Dou Ctrl G novamente, porque fica mais fácil para eu estar pegando o objeto, Ctrl K para poder estar ajustando, tá ok? Então vamos lá, para poder estar ajustando, vou ajustar aqui no centro, perfeito. Aí agora tem alguns pontos, né? A gente tem que trocar as cores, então eu venho aqui, se eu selecionar o Ctrl, vamos lá, se o objeto estiver agrupado, você pode ir clicando várias vezes e vai até encontrar o que você quer dentro do grupo. Ou você aperta o Ctrl e ele vai, ó, selecionar para você exatamente o que você quer dentro do grupo, tá? Então a gente vem aqui e vamos alterar a cor, né? Que basicamente é essa daqui, perfeito? Então aqui, ó, o retângulo também está de outra cor, então a gente pega aqui e coloca, tá bom? E um ponto bem importante que eu acho, quando você está criando ali uma identidade visual, trabalhando com o cliente, onde vão vir várias demandas, né? É muito interessante você salvar a cor, né? Porque fica mais fácil que você ficar copiando, né? Então, se você ver aqui para mim, tem cor 2, cor 3, cor 4 e também tem os degradê utilizado em todo o material do cliente, tá? Então, quando você tem que seguir uma paleta de cor específica, é muito interessante. E para você fazer isso é bem simples, tá? Você clica aqui em mais, ó. Se jogou a cor que você quer, clica aqui em mais e vai aparecer a tela para você, tá ok? Aí ele tem a coleção que você quer, correto? E aqui o nome da cor, caso você queira colocar o nome da cor, e o valor, que seria o código REX da fonte, da cor, tá ok? Então vamos lá, continuar as edições, tá ok? Tudo certinho, cor. E aqui a gente tem um ponto. Se vocês observarem, a minha logo ela não tem contorno, tá? A minha logo ela não tem contorno e aqui ele tá com contorno, então a gente precisa criar esse contorno. E como que cria esse contorno? Eu vou mostrar como eu faço, tá? Não vou dizer que é o mais fácil ou que é o mais difícil, mas basicamente o jeito que eu particularmente faço e aprendi a fazer. Toda vez que eu vou trabalhar com material, às vezes eu prefiro até duplicar esse material para evitar de mexer no original, tá? Então a gente pega o Command D, tá? Se vocês verem, já criou aqui duas novas versões, como eu falei, volto novamente, bloqueio ali para não me atrapalhar
e eu poder mexer só no que eu quero, tá ok? Então tá aqui, ó, tá os dois objetos, seleciono os dois objetos, clico com o botão direito e boto em achatar. Achatar basicamente é você pegar dois objetos e tornar eles um objeto só. É basicamente isso que o achatar faz, tá? Então eu venho aqui, o preenchimento para mim não importa, mas vamos botar uma cor neutra para ficar mais fácil de visualizar. E eu venho aqui em traçado, tá ok? Ó, já criou o traçado, posso botar a cor que eu quero do traçado, tá? E vou aumentar o peso. O peso basicamente é a espessura do traçado. Se vocês virem, ele está indo para dentro. Por quê? Porque aquele alinhamento está um alinhamento interno, né? Então eu preciso colocar o alinhamento externo, ok? Então tá com 8 de peso. Eu acredito que 6 tá um peso ideal, tá? Tá um contorno ideal para dar o destaque ali que eu preciso na nossa logo, perfeito? E agora, o que que eu faço? Porque se vocês observarem, aqui ele pega 100%, não tem aquele buraco, tá? E aqui eu só tenho um contorno solto. Então, basicamente, eu clico com o botão direito e uso o contornar traçado, ok? O que o contornar traçado vai fazer? Ele vai separar para mim apenas o contorno, tá? O contorno do objeto original. Então, já tenho aqui o objeto original, eu posso pegar o objeto antigo, tá? Eu posso deletar ele porque não preciso mais dele, tá ok? Então, agora eu tenho todo o contorno e também tenho o restante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, clico duas vezes, tá bom? E eu vou abrir o pontilhado, né? A edição do nosso objeto. Então, eu vou criar aqui um laço, tá? Para ser de forma mais fácil. Vou selecionar todos os pontos que eu quero que suma, tá? Que são basicamente os pontos internos, tá ok? Então aqui o contorno aqui não precisa passar certinho, é só ir ativando os pontos, tá? Ó, pronto, ativei todos os pontos. Acho que eu esqueci de um ali. Todos os pontos selecionados, quando o ponto está selecionado, você pode observar que ele fica em maior destaque, ele fica maior, tá? Então vou apertar o delete e pronto, tá? Eu tenho aqui todo o meu contorno liso, tá? A minha forma 100% lisa. Agora eu volto aqui no alinhamento da minha camada, jogo ele para debaixo do vetor, o qual eu preciso, tá ok? E pronto, tá ali certinho, vetorizado, tá? Então eu vou trocar só a cor e pronto, a gente já tem ali o contorno do nosso objeto, tá ok? Perfeito. Então agora a gente já tem a nossa logo pronta, né? Temos a nossa logo, temos nosso título. O que que falta aqui agora? Falta mais uma informação aqui embaixo e falta a imagem. Vamos começar então com esse contorno aqui da imagem, né? Esse círculo que faz parte e mais a imagem em si. Para criar esse objeto eu uso a caneta, tá? Eu prefiro usar a caneta, então basicamente a gente clica aqui num ponto, clica em outro ponto, clica aqui e fecha. Fechou. Você pode vir aqui para o objeto de mover, tá? Ou apertar a letra V. Você aperta, ó. Se eu deixar assim, ele vai criar outro ponto automático, tá bom? Ou então ele fica assim, ó, reto. Se você apertar o Command do seu teclado, ele ativa a opção de curva, tá ok? Então você consegue criar a curva. Mesma coisa com o Command embaixo. Ponto. Se você ver, ele criou pontos separados, tá? Então ele fica bem solto. Ah, eu quero algo mais fiel, né? Algo mais linear e tudo mais. Então você pode vir aqui, aperta o Ctrl novamente, tá bom? E em cima do ponto ele cria, ó, entendeu? Ele faz simultaneamente o movimento ali do que você quer, tá bom? Então dessa forma fica um pouco mais fácil ali para você poder manusear e criar algo melhor, tá ok? Então vou lá, vamos dar mais listadas aqui. Aqui normalmente quando você usa caneta ele vem automaticamente em traçado, tá? Então você vem aqui, você clica em menos, que ele vai desativar o traçado, tá? O objeto ainda existe, mas está sem forma. Então você clica em preenchimento e pronto, ativamos o nosso preenchimento, tá ok? Então o objeto ele já está ali. Clica na cor desejada e pronto. Olha, uma coisa que a gente tem muito a observar, acontece com frequência quando está criando arte dentro do Figma, do objeto ele ficar fora do frame, tá? Então você precisa selecionar aqui e deixar sempre dentro do frame, tá ok? Então lá a gente já tem os objetos dentro do frame. Aqui se a gente observar, tem mais duas linhas, vamos seguir a mesma forma, tá? E tem dois modos de você fazer. Como eu ensinei você fazer a forma assim, usando a caneta, agora eu vou ensinar usando uma forma normal, que basicamente é usar uma linha,
eu abro uma linha, né? Estico uma linha aqui e pronto, tá bom? Aqui tem todas as informações do traçado, tá ok? Então eu aumento o peso, perfeito, vamos lá, vamos botar com 10, ok, colocado com 10, eu clico aqui em ajustes, tá bom? Nas configurações avançadas do nosso projeto. E aqui eu tenho basicamente o sólido, que eu consigo dar para tracejado, tá? Vamos manter o sólido. E aqui no perfil, isso aqui é muito legal, que é como se a gente consegue alterar o estilo, né? O estilo da linha. Então o estilo usado ali foi esse daqui, né? Porque ele começa fino e fica médio no meio, ok? Então vamos lá. Só que, poxa, ficou reto e lá não tá reto, tá acompanhando a forma. Você aperta o Ctrl ou Command, né, no seu teclado, clica uma vez, clica duas. Pronto, clicou duas vezes e ativou no formato ali, como eu falei, como citado anteriormente, quando a gente aperta Ctrl, aparece esses dois pontinhos, tá vendo? Né, seriam duas bolas com uma linha curva no meio. E após isso, ó, você já consegue criar ali o ponto curvo, né? E após isso, você pode mexer uma ponta, você mexe outra. E se vocês observaram, independente do que eu mexer, como eu mudei lá o formato, ó, ele segue fino e mais grosso no meio mesmo quando eu movimento, tá ok? E pronto, a gente já tem a primeira forma. A gente pode simplesmente clicar aqui novamente na seta, né, principal. Vamos trocar a cor, né, do traçado, porque ele tá outra cor. Vamos dar Ctrl D, tá? Command D, basicamente duplica a forma, tá? Duplica a forma, já temos uma cópia. A gente rotaciona aqui, tá? Rotaciona, porque basicamente é onde estava o outro, né? Deixa eu só confirmar que a referência é isso mesmo. E ó, se você ver, precisamos de novo ajustar a forma. 2 cliques, já apareceu aqui, ó, já ativou pra gente. Então a gente ajusta aqui no formato que a gente precisa. Tá? E pronto, deu 2 cliques fora, voltou. Já temos ali, só dar uma ajustada aqui para ficar um pouquinho melhor. E pronto, tá ok? Já temos aqui o nosso material de forma, tá? E agora o que a gente precisa? A gente precisa da imagem, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu já tenho essa imagem aqui no nosso cardápio para ficar um pouco mais fácil. Deixa eu pegar a imagem aqui. Pronto. A imagem aqui, Ctrl C. Deixa eu só voltar para o lugar. Perfeito. Ctrl V aqui, tá ok? Já tenho a imagem aqui. Só que para trabalhar com vocês de uma forma ainda melhor, o que eu vou fazer? Normalmente eu gero as imagens no ChatGPT, onde hoje está sendo para mim a melhor ferramenta para geração de imagens. Então eu vou deixar isso aqui, vou apagar. Vamos no Google. Perfeito, a gente tem essa daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar a imagem. Tá, a gente vem aqui, ó, ChatGPT. Vamos solicitar essa imagem. Preciso que gere uma imagem de um pão árabe Rap 10 recheado com carne, com tiras de carne e frango, mais salada e molho, no mesmo ângulo da imagem de referência. E aqui ele gerou 2 versões para gente, tá? Eu confesso para vocês que eu prefiro muito mais hoje usar o ChatGPT, já está na máquina, tá? Que é o antigo Codex, né? Que agora tá tudo junto. Ele funciona mais rápido e tem uma entrega bem melhor de qualidade. Mas para aula que a gente vem, vamos selecionar essa aqui mesmo. Não precisa baixar a imagem, pode apenas copiar a imagem. Volta no Figma, tá? E cola a imagem aqui. Perfeito? Já temos a imagem aqui. Poxa, tá faltando um pedaço. Vamos testar aqui. Clica o botão de mais, expandir, arrasta para o lado e aperta aqui ou simplesmente Enter, tá? Ele vai gerar aqui a expansão da imagem, assim como funciona dentro do Photoshop. Como eu falei para vocês, tem bastante coisa aqui que funciona tanto no Photoshop quanto aqui. Às vezes apenas tá um local diferente, tá com um nome diferente, mas a gente consegue ter a mesma entrega num nível bem legal, tá bom? Então ele já gerou, tá? Então aqui eu tenho todo o pão, né? Então, perfeito. Clico aqui e eu posso colocar simplesmente remover plano de fundo, tá? De uma forma bem automática. Agora, olha só que ele gerou pra gente.
Ficou bom? Não ficou bom, tá? Porque realmente ele tinha a, o prato e tudo mais, ele não conseguiu reconhecer tudo. Então vamos fazer na mão, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente é profissional, a gente tem que saber realmente fazer o produto. Então a gente vem aqui na caneta, tá ok? E você pode vir criando pontos, tá? Você clicou, arrastou, vamos criando pontos. Lá, depois de todo, né, o lanche ali demarcado, a lógica, tá, é a mesma utilizada anteriormente para fazer a textura de fundo, tá? Então a gente, depois de ter tudo demarcado, a gente vem aqui em traçado, ativa o traçado e ativa o preenchimento do material, tá? Arrasta ele para baixo aqui da imagem, seleciona os dois e a gente vai clicar aqui, ó, em cima, como eu falei, para mascarar, perfeito? Poxa, mas ficou aquela marcação dura, né? Então a gente vai selecionar o vetor que a gente gerou, né? O traçado ali de contorno, da máscara usando como máscara de corte. A gente vem em efeitos, tá? Clica em desfocar camada. E aqui, ó, vai deixar o 4 mesmo, só para ficar um pouco mais suave. A gente já tem ali a nossa imagem recortada, tá? Vamos apertar o K para conseguir redimensionar, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, redimensionado, bem próximo ali do que estava anterior, perfeito? Tá, e agora a gente tem uma sombra aqui, né? Então tem dois modos de colocar sombra, tá? Você pode vir aqui em efeitos, a gente pode estar vindo aqui em efeitos, tá ok? Clique em mais e tem aqui sombra, tá? Tanto sombra interna como sombra projetada, tá? Então sombra projetada, se basicamente alinha aqui o ângulo, né? Direção, quantidade de desfoque que você quer e aqui a cor também e também a opacidade da cor, tá ok? Esse é o modo de fazer na mão. Só que para facilitar a gente tem um plugin também que faz a mesma coisa ali de uma forma muito melhor. Então você vai clicar com o botão direito, você vai vir direto em plugin e aqui ó, Beautiful Shadows, tá? Então como eu já ensinei para vocês, gerenciar plugins, você vai vir aqui, vai pesquisar e é esse aqui, ó, esse plugin, tá ok? Acessando o plugin, ele vai abrir uma tela como essa, tá? E basicamente, como vocês já podem ver, ele já gera ali, ó, a sombra do meu produto, tá ok? E ele vem com esse retângulo, que o retângulo significa o produto dentro do que você está trabalhando, tá? O círculo principal, o círculo maior, basicamente é a luz, né? Então, como se fosse o sol, tá? Objeto, e aqui é o sol. Se o sol está aqui, a sombra vai para lá. Se o sol está do outro lado, a sombra vai para o outro lado. Basicamente isso. E nesse pontinho pequeno, quando você clica nele, é como se fosse o raio do sol, né? E se você ver, realmente fica aparecendo um sol ou uma luz, né? Então, tá com 10%. Se você aumenta, ele gera mais sombra. Se você diminui, ele gera menos sombra, tá? Então aqui, ó, você pode clicar em aplique. Ou se você quiser fazer um pouco ajustes finos, você pode clicar aqui com os três pontinhos que você tem aqui a densidade também, ó. Por exemplo, tá vendo? A distância. E aqui o raio. Tá bom? Ó. Aqui para mim eu acho que já tá ok. Pode aplicar e tá pronto. E olha uma curiosidade. Se você ver, a gente fez lá tudo automático e que ele criou foi 5 camadas de sombra para chegar nesse resultado. Tá? Então ali adianta realmente bastante o nosso trabalho no final. Perfeito? Então a gente já tem um produto, já tem a textura, falta agora criar essa forma aqui, mas com número de telefone, tá ok? Então é bem simples, a gente pode vir por fórmula, ó, você vem clicando aqui, ó, vem clicando, opa, fazendo aqui, não precisa de muito jeito não, fiz a fórmula, vem mover, Ctrl, ó, eu vou criando. Perfeito? Depois da forma criada, a gente vem aqui de traçado, preenchimento como eu ensinei para vocês, adicionando o degradê. Perfeito? Vamos lá. Então aqui já está aqui, basicamente agora é só adicionar. Perfeito? Ó, já está ali o nosso preço, perfeito?
Então agora tem outra curiosidade. Aqui eu tive um problema que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, quando eu peguei essa imagem nessa cola aqui, vou pegar a mesma imagem para vocês poderem ver. Deixa eu só achar a imagem. Pronto, achei. Quando eu peguei essa imagem nessa coca aqui, fiz todo o processo normal, né? Peguei na internet, sendo que tem um ponto. Ela veio assim. A gente sabe que automaticamente no Photoshop a gente conseguiria pegar aqui, selecionar, criar uma máscara, né? E apagar só um pouco, né? Tirando um pouquinho da opacidade. O que eu fiz? Basicamente eu criei uma forma, tá? Aqui. Dentro da máscara eu ativei a fórmula e botei o modo de mesclagem de multiplicar com a cor do fundo, né? Dando a entender ali que basicamente a gente tem o fundo ali, tá? Então já tá aqui, né? Para não ter que recortar tudo de novo. Eu pego aqui e arrasto ela para trás ali do nosso produto, tá ok? E aqui, ó. Produto, tá? Então, para selecionar tudo e ficar alinhado, eu vou selecionar todos, agrupar Ctrl G, produto. E aqui, preço. Ó, já estamos bem próximo ali do resultado principal, tá? E aqui, agora o que falta, basicamente é a fumaça. Pô, como é que eu vou fazer a fumaça dentro do Figma, tá? Sem usar um pincel de fumaça, como a gente usa bastante no Photoshop. Mais uma vez, a gente vem aqui, ó, no Google, pesquisa aqui, por Smoke. Então, gostei dessa daqui, tá? Gostei dessa daqui. Você pode baixar ela direto, só que como eu não gosto de ficar baixando muito material no meu computador, eu tenho esse plugin aqui também, tá? Então esse plugin, quando eu clico nele, ele aparece todas as imagens disponíveis na tela, tá? Então eu posso clicar com o botão direito, copiar a imagem, eu volto no Figma e colo, tá? Sem precisar ficar baixando. Isso aqui é também muito bom para quando tem produto premium, tá? Então eu posso vir aqui, remover plano de fundo. Perfeito, ele já removeu ali para mim. E ó, tá assim, tá? Se vocês puderem ver, ele tá um pouco cinza, né? E a gente não quer isso. Então eu posso vir aqui, clico diretamente na imagem, faço um trabalho na manipulação, deixando mais claro, tirando um pouco de sombra, tá? E ó, já tá aqui. Poxa, mas tem um símbolo, pô, aqui não tá muito legal. Vamos usar a mesma ferramenta que a gente usou anteriormente de máscara, tá? E como eu expliquei para você, qualquer coisa pode ser máscara de qualquer coisa, tá? Então até mesmo uma imagem pode ser máscara para outro objeto. Então aqui eu vou criar um círculo, vou jogar para baixo da imagem, seleciono os dois, tá? Mascarei, venho aqui em efeitos, desfocar a camada e aumento o desfoque para 40. Perfeito? Já temos aqui a nossa fumaça. Eu posso vir aqui em aparência, tá? E vou ajustar aqui para colocar a sobreposição, o que dá mais naturalidade ali à fumaça do nosso produto. Tá? Eu posso selecionar os dois, duplicar também, posso inverter aqui, ó, Ctrl K para diminuir em proporção e ó, e já ajustei aqui a nossa fumaça do nosso produto. Perfeito? E basicamente falta só o WhatsApp aqui, mas basicamente essa é a técnica que eu uso para poder criar um criativo, tá? Então a gente consegue fazer a manipulação, a gente consegue usar a perspectiva, a gente consegue também fazer o recorte de imagens, tudo dentro do Figma, tá? Então hoje o Figma é muito bom por ser uma ferramenta gratuita. A maioria das ferramentas que eu usei, a maioria, não, que todas as ferramentas, tirando o removedor de plano de fundo, você possa ter disponível no modo gratuito do Figma, tá? Então essa é a dica de hoje. Se quiserem mais dúvidas ou tiver mais dicas, é só deixar aí no comentário que eu vou responder todo mundo. Até a próxima.